difícil imaginar o que o fígado faz. O fígado se assemelha mais a uma fábrica, a um laboratório, a um reator. O fígado é o nosso laboratório central. Tem mais de 1000 funções. Tudo que nós ingerimos passa pelo fígado. Quase sempre as doenças do fígado são silenciosas. O que explica isso? Primeiro que o fígado é um órgão muito grande e se a lesão, ele só dói quando invade a cápsula, o revestimento, que é onde é inervado. Só dói na pele, que é o revestimento do fígado. Os tumores que crescem internamente, as lesões que crescem internamente, são assintomáticas. Sempre fui atleta, desde criança eu pratico atividade física, comecei no basquete, no colégio eu tinha bolsa para jogar basquete, na faculdade eu continuei também jogando. Nunca fiquei acima do meu peso, nunca tinha ido no hospital para tomar um soro na veia. Então a primeira vez que eu tive um problema de saúde já foi para transplantar. Há muitos relatos, nós já tivemos também no nosso meio, de hepatite fulminante após ingestão de composições químicas, como, por exemplo, chás emagrecedores, compostos de várias medicações que você não sabe o que são, que não tem nem composição e tampouco resiste na Anvisa. Em relação ao transplante hepático, o transplante de fígado, a fila é muito grande ainda, não? É muito grande. A fila é muito grande. Falta doador, né? No Brasil nós não temos a cultura de doar, né? A gente sempre gosta de chamar a atenção nisso, né? Isso, Porque simplesmente a doação de órgão, você vai salvar várias vidas. Oi, oi. Vem você? Joia. Oi, oi. Oi, tudo bom? Tão lindo. Carneiro, a função do fígado, o que ele faz? O fígado é um órgão muito complexo do ponto de vista bioquímico e metabólico, porque ele tem milhões de funções, principalmente de transformação naqueles alimentos brutos que você come em proteínas, em lípides, em glícides. Então tem uma função metabólica muito importante que termina tendo uma repercussão para todo o organismo. O fígado também produz a bile, que é uma substância que participa da nossa digestão. No fígado acontecem constantemente milhares de reações químicas a todo momento. E ele é encarregado de receber o sangue que chega do nosso aparelho digestivo. Então, todo o sangue que sai do estômago, do pâncreas, do intestino delgado, intestino grosso, do baço, antes de chegar na circulação geral, passa pelo fígado. E o fígado processa esse sangue, não é apenas um filtro. Ele metaboliza substâncias, outras são eliminadas de alguma forma para substâncias menos tóxicas. E o fígado tem também uma função de síntese, ou seja, de produção de outras substâncias, proteínas, fatores de coagulação. Ele regula a nossa glicose em forma constante, ele regula a concentração de gorduras no sangue. Então, é um órgão que tem múltiplas funções. Quando ele não funciona adequadamente, todo o nosso organismo sofre. O fígado é uma glândula e ela é uma das maiores do corpo, como que é? O fígado é um órgão sólido que tem essa função metabólica. Em geral, a gente considera que o fígado pesa 2% do seu peso. Isso quer dizer bastante. que é bastante, é um órgão grande. Um indivíduo que tenha 80 quilos tem um fígado que pesa 1.600 gramas. Então é um fígado com 1,5 kg, é um fígado grande porque as funções são múltiplas, né? E também o fígado tem função de estocar glicose sob formas diferentes de glicogênio, etc., que quando você precisa, você tem um estoque grande. Evidentemente, tem várias doenças que podem acometer o fígado, desde tumores até processo infeccioso.
E qual é o mais comum? As hepatites, os cânceres? Nós temos várias doenças de diferentes etiologias. Nós temos as doenças congênitas. A pessoa pode nascer com um defeito no fígado que faz com que se metabolize uma proteína de maneira diferente e isso acarrega uma doença. Um exemplo disso é a amiloidose familiar, que é uma doença tem formas neurológicas e que o fígado faz uma proteína anormal que dá uma doença neurológica. Você tem doenças infecciosas, as hepatites. Isso. O que você come também e bebe é muito importante. Nós temos as cirroses por álcool. Cirrose é quando ocorre o quê? Uma alteração da estrutura do fígado, ele passa a não ter mais aquela forma homogênea, lisa, ele passa a ter nódulos, né? Caracterizando, e depois aparece hipertensão portal, que é o baço cresce, varizes de esôfago, água da barriga. É nessa fase que nós chamamos de cirrose descompensada, que esses pacientes realmente são candidatos ao transplante de fígado, que é o único tratamento curativo nessa fase final. Então o ideal é que a doença hepática seja diagnosticada cedo, ser tratada, para que possa evitar o transplante. Mas também existem medicamentos, drogas que podem induzir as hepatites agudas, fulminantes, até que destroem o fígado. Nós temos os tumores também, que são causados por essas alterações, muitas vezes de incorporação do vírus C dentro do hepatócito. Então, é uma doença muito prevalente. E dentro dessas doenças metabólicas também, hoje, nós temos muita esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura que leva a uma grande inflamação. Que é o mais comum na população, por má alimentação, por não fazer exercício. Isso. Por não se cuidar, se preocupar com o peso. E além disso, hoje nós temos outro, que é uma epidemia da obesidade, com a consequente esteatose, e o uso abusivo de álcool, de drogas, que terminam se somando num efeito ruim para o fígado. O fígado é o nosso laboratório central, tem mais de 1000 funções. Tudo que nós ingerimos passa pelo fígado, né? Então, quais são as doenças que mais acometem? No passado, a principal era a hepatite C, que poderia levar a cirrose. Hoje, com tratamento adequado, financiado pelo SUS, é uma doença que está sendo controlada e provavelmente ela vai se acabar. Então, nós temos hoje, além da hepatite C, hepatite B, nós temos o alcoolismo, né, que corresponde a 30% das indicações de transplantes, as doenças autoimunes, as doenças hereditárias. E hoje, o que está em ascensão, tanto no Brasil como no mundo inteiro, como eu falei antes, é a doença gordurosa do fígado, a esteatose, levando a síndrome metabólica, esteatohepatite, cirrose e também o aparecimento de carcinoma hepatocelular, que é uma situação muito associada com a cirrose. Para você ter ideia, no nosso serviço e também no Brasil, em média, 30% dos pacientes que são transplantados de fígado, eles têm cirrose, mas também têm um carcinoma hepatocelular, ou seja, tem um câncer primário no fígado que pode ser tratado e curado com o transplante. Eu fui na minha ginecologista fazer os exames anuais, né? E ela pediu um ultrassom do abdômen total. E ela viu, ela falou, nossa, Ivani, seu fígado está coberto de gordura. Ela mesma pegou o telefone e ligou para a endócrina amiga dela, que era do convênio também. E falou, tem como você atender uma paciente minha, Ivani? Ela está com uma esteatose muito alta. Eu queria que você atendesse ela o quanto antes. Daí eu fui no dia seguinte já. Nunca fui de beber assim. Por exemplo, se a gente vai sair, se eu tomasse um chopinho. Uma é que eu sou, que se eu tomar 2 latinhas de cerveja, eu não levanto do lugar, eu sou fraca. Então eu nunca fui. Eu sempre gostei de um vinho, mas assim, 1 ou 2 vezes por mês, olha lá. Eu nunca fui de frituras. Aí tratei com endocrinologista, perdi 10 quilos. E foi assim, amenizado, né? Daí depois eu comecei a fazer acompanhamento anual. Daí eu passei mal em 2018, fui parar no hospital. Daí o médico fez uns exames lá, fiquei internada por 30 horas. Ele falou que eu tinha nódulos no fígado, que era hemangioma. Daí ele começou a tratar com hemangioma. Eu falei, não, eu vou marcar um hepatologista, né? Eu vou marcar para tirar da dúvida.
Aí marquei uma hepatologista, uma médica jovem, ela viu meus exames, não gostou do que viu, falou assim, não, a gente vai fazer uma bateria de exames. Ela pediu 60 tipos de exame de sangue na primeira etapa. Não gostou do que viu, pediu ressonância, não gostou de novo, repetiu ressonância. Veio a confirmação final que realmente era um câncer no fígado, mas assim na veia cava, né, que era inoperável e que não tinha o que ser feito. Quando a gente fala tal indivíduo, tal paciente, tal pessoa está com cirrose, já esse estigma, né, da bebida alcoólica acaba atingindo o paciente, mas não é bem assim. Existem inúmeras causas de cirrose e hoje a causa mais frequente de cirrose não é a bebida alcoólica, é a gordura no fígado, a esteatose, certo? A humanidade vive uma epidemia de obesidade, de diabetes, que acaba levando a depósito de gordura no fígado. Essa gordura hepática gera uma inflamação, que nós chamamos de esteatohepatite, e isso pode levar à cirrose. E hoje é a causa mais comum de cirrose, mais que a bebida alcoólica, apesar de que as pessoas, obviamente, abusam bastante de álcool. As hepatites crônicas também, hepatite B, hepatite C, podem levar a uma cirrose sem o indivíduo beber uma gota de álcool. A doença hepática gordurosa não alcoólica, ela tem aumentado. Tem um trabalho recente, incluindo os grandes grupos brasileiros, mostrando que de 2000 a 2010, nós tínhamos ela como causa de transplante em 6% das vezes. Hoje, de 2010 a 2020, isso aumentou para 12%. E a gente espera que de 2020 a 2030 ela vai aumentar para 20% a 25%. Nos Estados Unidos já representa quase 30% da indicação de transplante. O carcinoma hepatocelular frequentemente está assestado dentro de um fígado cirrótico. Então a gente fala, este paciente tem duas doenças, ele tem uma cirrose hepática e ele tem um carcinoma hepatocelular que a gente chama de CHC. Né? E esse paciente então é referido para os hepatologistas, para os radiologistas e para os grupos transplantadores, ou seja, ele é referido para uma equipe multi e interdisciplinar para ter um tratamento adequado. É uma doença silenciosa, misteriosa e você não sabe o que está acontecendo. Que no meu caso, como era na veia cava, o que ia acontecer? Eu ia ter a falência do órgão assim normal, eu não ia mais emagrecer, eu não ia passar mal, simplesmente eu ia ter a falência e ia entrar óbito, eu não ia ter o que fazer, não ia dar tempo nem de correr. É um autotransplante, né? Porque o seu fígado é retirado do seu corpo, você fica com a máquina ligada, fazendo toda vez o seu fígado, eles trabalham fora, né? Com o seu fígado fora do corpo. Eles tiram tudo que tem, né, de ruim lá. Eu estou com uma veia cava de doador morto, né, minha veia cava de doador, porque tava a veia que estava obstruindo. O meu diafragma também, ele teve uma lesão, teve que tirar também, e a membrana do coração também tinha uma lesão, e eu tô com uma membrana de boi. Para entender tudo o que está acontecendo, minha vida foi assim, sabe? Eles falam que a gente vai do céu ao inferno, o meu foi diferente, eu fui do inferno para o céu. Então, assim, são coisas que só você passando para você entender. E é um procedimento, assim, novo. Na primeira consulta, eu fiquei com o pé atrás, depois a gente voltou novamente. E daí foi amadurecendo a ideia, ele foi explicando tudo. Na terceira consulta depois, né, antes da cirurgia, que eu me senti totalmente segura, né? Ele começou a mostrar de outras pessoas que eles tinham feito. É uma vida nova, eu me sinto assim, que eu nasci de novo, que eu tenho uma segunda chance. Aí temos que esperar o doador, então entrar na fila. E o autotransplante? Bom, nós temos investido em duas vertentes. Uma é o transplante intervivos, que nós fazemos há muitos anos, mas é 15% a 20% só que a gente consegue. Porque não é todo mundo que tem um parente próximo, um amigo, alguém que queira doar parte do seu fígado. Mas um parente quer doar para o outro. Um parente quer doar. Retira o pedaço no fígado.
nós retiramos metade de um fígado para adulto e colocamos... O que não prejudica o doador? Que não prejudica, porque o fígado regenera, cresce e a pessoa volta a ter uma vida absolutamente normal. O autotransplante é mais raro ainda, é interessante, nós também fazemos Como isso. Nós tiramos o fígado, né, que tem um tumor numa localização que é inoperável, porque invade estruturas vasculares, vasos que sangram, o doente teria perda total de sangue no ato da operação. Então nós colocamos esse paciente numa bomba de circulação extracorpórea, tiramos o fígado, colocamos num balde resfriado e o operamos lá. Reconstruímos as veias, tudo, com enxertos que nós temos aí, o banco de enxertos que o hospital guarda, que nós guardamos dos doadores. E aí nós pegamos esse fígado sem o tumor e reimplantamos. Na mesma pessoa? Isso, e estamos tentando evitar transplantes, né? Para aumentar o pool de doadores para aqueles que não têm, que precisam. Porque esse autotransplante, obviamente, esse paciente sai da fila. Sai da fila, tiramos mais um e resolve da o problema dele. Isso. Eu estou voltando, cuidando das minhas plantinhas que eu tenho no quintal, que eu gosto. Lá do terreno, eu estou indo assim, uma vez por semana. Eu ia 3 vezes por semana antes, agora eu estou indo uma vez por semana. Eu vou lá, eu fico caminhando, eu sento lá debaixo da árvore, sabe? Então, são as coisas que eu gosto de fazer, sabe? Ele deixou de trabalhar para cuidar de mim. Ele já era aposentado, mas ele trabalhava, ele era diretor de uma empresa pública, sabe? E ele abriu mão de 42 anos de trabalho na mesma empresa para cuidar de mim. Quando ele descobriu, né, que o negócio era mais sério, até dezembro de 2020 ele estava trabalhando. Ele levava eu na químio, me esperava, tudo. Mas depois ele deixou para poder cuidar de mim. Você é pra vida, né? Pra dar risada. Né? A pessoa transplantada consegue ter uma vida normal, sim. No começo, nos primeiros 2 meses, ela está tomando mais medicação, o organismo se adaptando à imunossupressão, que esse paciente vai tomar para não rejeitar o órgão transplantado. Então, isso exige um pouco mais de cuidado. Então, uma figura muito importante aí é o cuidador deste paciente, que está junto. Então, essa aderência do cuidador, a aderência do paciente ao tratamento é muito importante para o sucesso do transplante. Nós temos 1.200 transplantes realizados aqui, nós temos 752 pacientes em acompanhamento, porque alguns voltaram para sua terra natal, né? E a gente sempre tem o contato com esse paciente. Nesses 30 anos de transplante aqui do serviço, nós temos a importância da enfermagem, a importância da equipe multidisciplinar, do psicólogo, assistente social, do médico, para que isso seja um trabalho conjunto de acompanhamento frequente. Sempre fui atleta, desde criança eu pratico atividade física, comecei no basquete, no colégio eu tinha bolsa para jogar basquete, na faculdade eu continuei também jogando. Depois que eu me formei, fui para o CrossFit, nunca fiquei acima do meu peso, nunca tinha ido no hospital para tomar um soro na veia. Então a primeira vez que eu tive um problema de saúde já foi para transplantar. Quase sempre as doenças do fígado são silenciosas. O que explica isso? Primeiro que o fígado ele é um órgão muito grande, que nós já dissemos. Ele só dói quando invade a cápsula, o revestimento, que é onde é inervado. A parte interna não é inervada. Seria uma pele? Só dói na pele, que é o revestimento do fígado. Então, os tumores que crescem internamente, as lesões que crescem internamente, são assintomáticas, porque é um grande órgão para tirar uma parte substancial. Quando se descobre, já é grande, porque houve já a perda de uma grande massa hepática. Por isso que nós reforçamos, e hoje nós sabemos que existe o que nós classificamos de população de risco. Os doentes com população de risco têm que fazer exames periódicos, né? Muitas vezes ultrassom, se houver qualquer dúvida no ultrassom, vai para a tomografia ou eventualmente para a ressonância, etc.
Então, se você tem gordura no fígado, se você tem acidente de cirrose, se você tem qualquer doença metabólica ou mesmo alguns tipos de doença autoimune que comprometem o fígado, deva pedir ao seu médico fazer exames de rotina. Todo mundo faz o check-up cardiológico periódico e nós temos que incorporar hepático também de rotina. Sempre fui atleta, desde criança eu pratico atividade física, comecei no basquete, no colégio eu tinha bolsa para jogar basquete, na faculdade eu continuei também jogando. Depois que eu me formei, fui para o CrossFit, nunca fiquei acima do meu peso, nunca tinha ido no hospital para tomar um soro na veia. Então a primeira vez que eu tive um problema de saúde já foi para transplantar. O meu problema foi do nada, assim, eu estava jogando um campeonato em abril de 2019. Um mês depois, eu comecei a me sentir um pouco estranha, né? Comecei a ficar enjoada, não tinha costume de ficar com enjoo. Falta de apetite também era uma coisa que nunca acontecia comigo. E fui no gastro para poder investigar o que eu tinha, né? Ele pediu os exames inicialmente, mas aparentemente eu estava bem. Nos exames de sangue foi detectado que minhas taxas do fígado estavam muito alteradas. Eu fiz mais exames de imagem e foi mais ou menos um mês do dia que eu descobri que eu estava doente até o dia do transplante. Então foi tudo muito rápido. A hepatite fulminante é uma doença que pode se instalar em qualquer pessoa, desde criança até adultos. E, por definição, ela pode começar até num período em torno de 8 semanas. E, geralmente, o paciente começa a apresentar náuseas, vômitos, mal-estar, evolui para a icterícia, que são os olhos amarelos, depois pode cursar com fezes brancas, bem claras, e também com urina escura. E na fase mais grave, final, que aí sim vai configurar o diagnóstico de hepatite fulminante, é a presença de encefalopatia hepática, caracterizada por alteração do sensório, que pode variar desde uma desorientação até mesmo um quadro mais grave de coma e necessidade de intubação e ventilação mecânica. Isso pode acontecer em qualquer faixa etária, em qualquer tempo. Eu tive que aguardar fazer o transplante para depois ser feita a biópsia no meu fígado antigo e descobrir que foi por causa de um remédio. Eu sempre tive uma alimentação saudável, sempre pratiquei atividade física, mas eu tinha uma barriguinha que me incomodava. Então, por causa disso, eu peguei uma receita de uma amiga, ela tinha ido no nutrólogo, o nutrólogo passou para ela um medicamento que era à base de ervas, era um remédio manipulado. E eu peguei a receita dela, manipulei para mim e tomei. Há muitos relatos, nós já tivemos também no nosso meio, de hepatite fulminante após ingestão de composições químicas, como, por exemplo, chás emagrecedores, compostos de várias medicações que você não sabe o que são, que não tem nem composição e tampouco resiste na Anvisa. Segundo, que tem resiste na Anvisa, porque aí sim você vai ver a composição e se essas drogas têm potencial de hepatotoxicidade. O que eu tive foi uma hepatite medicamentosa fulminante. Quando eu recebi a notícia que eu ia ter que transplantar, né, para poder continuar vivendo, foi um susto. Minha família também levou, foi um baque muito grande para todo mundo. Eu estava internada no dia que eu recebi a notícia que meu órgão tinha chegado. E foi uma mistura de alegria com apreensão, com medo. Você não sabe o que é que vai acontecer, você vai para o centro cirúrgico, vão abrir ali a sua barriga, vão tirar um órgão e botar outro. Eu continuei a vida normal depois do transplante. Agora, no ano passado, eu ganhei um campeonato brasileiro de basquete junto com as minhas amigas, um campeonato que não é para transplantados. E eu era a única transplantada da competição e nosso time foi campeão brasileiro.
começar a competição, eu ficava com receio. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir jogar o que eu jogava antes? Por mais que eu estivesse treinando e nos treinos eu via que não tinha problema, não tinha limitação, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha. Mas assim que começou a competição, eu continuei jogando, joguei do mesmo jeito que eu sempre joguei. Ajudei meu time a conquistar o campeonato, então foi uma sensação muito boa. A pessoa se torna um potencial candidato a transplante de fígado quando ela é portadora de uma doença hepática terminal. A doença hepática terminal pode ser aguda e pode ser crônica, né? Usualmente as agudas são as que incluem o que a gente chama de insuficiência hepática aguda grave, que é conhecida como hepatite fulminante. Por que fulminante? Porque é uma pessoa rígida, ou seja, ela tem uma saúde perfeita, que por algum motivo ela desenvolve uma necrose, que a gente chama de necrose maciça, total, ou em grande parte do fígado, que leva à morte. Então, se essa pessoa não é transplantada, ela acaba indo a óbito. Se você é jovem e se você é mãe de um jovem ou pai de um jovem, observe se não está existindo estado de fadiga, se o olho não está amarelo, se ela não tem dificuldade de levantar, aquela preguiça inexplicável, se não tem confusão mental, se não vomita sangue, se não tem coceira, porque isso pode ser sinal de uma doença hepática. O que a gente sempre fala é, olho no olho, se o olho está amarelo, procure um médico. O que eu trago dessa experiência primeiro de tudo, a gratidão, né? Pela família do doador, que no momento de dor, eles disseram sim à doação de órgãos para uma pessoa para várias pessoas, né? Que eles não conheciam, não sabiam para quem ia, perderam aquele ente, mas através desse gesto eles conseguiram salvar várias vidas. E esse é o principal, assim, a gratidão. E outra coisa que eu levo também é aproveitar a vida. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe se você vai estar. Então, aproveitar enquanto você está vivo. Em relação ao transplante hepático, o transplante de fígado, a fila é muito grande ainda, não? É muito grande. Diferente do rim ainda, o rim, a pessoa doa 2 rins. Então, você pode apressar, porque você faz 2 transplantes com um doador. Nós temos essa limitação que é um fígado para um doador nesse universo. Outro problema das doenças graves do fígado é que você vê que você não pode ser substituído, né? Ou pode? Não. Uma máquina. Nós já tentamos fazer claro, isso. Nós sabemos que tem o transplante hepático, que você consegue, obviamente, resolver os problemas. Mas, por exemplo, o rim para, você tem a diálise. Diálise, né? isso mesmo. O coração, ao extremo, nos casos mais graves, tem aqueles suportes mecânicos, que são os circuladores, que é o ECMO, por exemplo. Certo. O que se investe hoje em máquinas que tentem ampliar o pool de doador, você tira o fígado ou coloca numa máquina e durante um período de tempo faz circular substâncias que podem melhorar e tornar esse fígado que não seria utilizado em fígado utilizável. E também hoje tem essa tentativa de fazer o xenotransplante, que é o transplante que é isso? De animais. De animais. Já tem algum no mundo? Não tem nenhum no mundo, na história recente, mas tem esse protocolo já em andamento, que já fizeram de coração, já fizeram de rim. E de fígado é mais complexo devido às funções metabólicas, e a bile, um dos complicadores também é a bile. A bile tem uma função de detergente, ou seja, as gorduras que normalmente não são solúveis em água, com a presença da bile, elas se tornam mais digeríveis, elas se tornam como pequenas micelas, que a gente chama pequenas gotículas, que o resto do aparelho digestivo consegue digerir. Por isso que a bile é importante, e ao mesmo tempo a bile funciona como uma excreção de bilirrubina, de algumas outras substâncias que o organismo não precisa mais.
Existem doenças hepáticas que os sintomas são evidentes. Por exemplo, se uma pessoa tem uma hepatite aguda sintomática, o paciente vai ter desconfortos, vai ter náusea, pode ter um pouquinho de febre, dor de garganta, pode ficar ictérico, né? O branco do olho ficar amarelo, começar a urinar escuro, né? Que essa hepatite que ele tem há pouco tempo, digamos assim, né? Agora, nas doenças hepáticas crônicas, aquelas que duram muito tempo, a doença pode ser assintomática. E quando aparecem os sintomas, já estaríamos em uma fase mais avançada. A pessoa pode começar a ter inchaço, né? Inchaço começa pelas pernas, pode começar a inchar a barriga, ele pode começar a perder massa muscular, ficar, né, como uma espécie de desnutrição, pode diminuir o apetite, a energia, também pode ficar amarelo, já numa fase mais avançada, a coagulação do sangue fica precária, então sangramentos mais fáceis, dificuldade em coagulação. E nos exames de laboratório, as plaquetas, que são células do sangue que participam da coagulação, elas ficam baixas. Em relação ao transplante hepático, o transplante de fígado, a fila é muito grande ainda, não? É muito grande. Diferente do rim ainda, o rim, a pessoa doa 2 rins. Então, você pode apressar, porque você faz 2 transplantes com um doador. Nós temos essa limitação que é um fígado para um doador nesse universo. Então, com a sucessão de inclusão de pacientes em lista e de um órgão por doador, nossas listas tendem a aumentar e nós trabalhamos desesperadamente. Falta o doador, né? Para melhorar a doação. Quer dizer, o Brasil nós não temos a cultura de doar. Sempre gosto de chamar a atenção nisso, né? Isso, porque simplesmente a doação de órgão, você vai salvar várias vidas, né? Os órgãos. É isso mesmo. E o importante é externar, como já falamos em outros programas nossos, é externar para a família, né, a sua vontade de doar. Porque visto que a legislação, o mais importante em termos de legislação é a família. Né? Na hora falar, olha, vamos doar os órgãos porque ele sempre externou essa vontade. Então converse com a sua família, dizendo, olha, o dia que chegar meu dia, o dia que eu não estiver mais aqui, por favor, doe meus órgãos. É extremamente importante a doação de órgãos, né? O transplante de fígado, ele é um procedimento complexo, não é difícil, mas é um procedimento complexo que envolve 16 especialidades. Mas a gente sabe que você trabalha com 38 profissionais nas 16 especialidades. Porque eu preciso do médico nas suas diversas especialidades, eu preciso da enfermagem, eu preciso do psicólogo, eu preciso da assistente social, eu preciso da fisioterapia, eu preciso dos laboratoristas que trabalham junto. A equipe de limpeza do hospital é uma das coisas mais importantes. Eu tenho que ter um ambiente asséptico, limpo e sadio, para que eu possa levar tanto o meu doador como o meu receptor sem infecção durante todo o procedimento. O Brasil tem um sólido programa de transplantes. É um orgulho nacional, não há dúvidas. Todo cidadão é igual perante a lei. E o próprio Estado ele tem a obrigação de financiar aquele encaminhamento, aquela transferência através de passagens aéreas para o paciente, para o acompanhante, diária, hospedagem, tanto no período pré-transplante como também no período de acompanhamento pós-transplante. Então, isto é um direito do cidadão e, claro, é muito interessante que isso ocorra sem grandes dificuldades, como acontece no nosso país. Eu, de alguma forma, escolhi a medicina desde muito jovem, quase criança, né? E eu gosto muito, né, dessa área. Para os próprios médicos, é uma área tá ainda hoje um pouco misteriosa. Tem aquele conceito, até em alguns colegas, essa questão que você falou da cirrose, né? Ah, tá com cirrose, então, tipo, não, ele não tem muito tempo de vida. Mas não é bem assim, né? A cirrose tem tratamento, acompanhamento, medidas para evitar uma progressão. Então, dentro da medicina também não existe um grande conhecimento ainda das doenças hepáticas, né? Então, por isso que eu gostei disso e continuo estudando bastante e cuidando dos meus pacientes na medida do possível para fazer o melhor. O que é preciso, Carneiro, para ter um fígado saudável? Calil, a gente vai repetir os mesmos exemplos que você pede todo dia.
vida saudável, não beber em excesso, não ficar obeso ou sobrepeso, porque a gordura abdominal para nós, como da mesma maneira que é a gordura problemática, para nós é a gordura abdominal, ter atividade física, que nós sabemos que protege. Então, todo mundo sabe a lição de cor. Isso. É só não esquecê-la.